Muito sobre o Elas Transformam, né, Fran? Ele já nasceu no nosso coração há bastante tempo, mas tem mais ou menos 1 ano que a gente começou esse movimento de transformação, de desenvolvimento, onde a gente aborda diversos temas, que a gente fala muito da nossa vivência, para que, de alguma forma, a nossa transformação inspire em transformação em outras pessoas. E nós já fizemos um evento, eu acredito que há mais de um ano. Há mais de um ano. E foi um evento despretensioso, podemos dizer, e que a gente se esgotou em 4 horas, rapidamente, onde nós pudemos abordar ali alguns temas de, na época, identidade e também... Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E foi muito importante, a partir desse movimento, é que esse projeto nasceu com força total, né? E como você falou, nós recebemos aí vários directs falando quando que vai ter novidade, quando que vocês vão retornar ao projeto. 2025, nós começamos com uma baita novidade. E eu queria que você me contasse um pouquinho como surgiu essa ideia do podcast. Então, o podcast, na verdade, já é um... Eu acho que quando você começa a fazer, surgem vários sonhos. Então, o podcast não é um sonho novo, principalmente da Fran, né, há mais de 4 anos. E estar aqui, falar, né, e algo que eu sempre falava a gente precisa replicar o que a gente sabe para muitas pessoas. Não nesse contexto agora, né, mas isso, eu me lembro da gente sentar e conversar sobre isso há 8 anos atrás, quase 9 anos atrás. E eu me lembro de falar, Bia, nós precisamos falar para mais pessoas, nós precisamos entregar para mais pessoas. E aí, com as mudanças que a gente teve, né, mudança de sede, mudança, né, falando de local de trabalho, nasceu um desejo muito grande do podcast. E aí eu compartilhei com a Bia, enfim, só que ficou parado esse sonho lá durante algum tempo. E agora nós temos a oportunidade de revisitar esse sonho de novo, que foi lançado lá atrás, né, há alguns anos. E voltar e fazer isso, né, com Elas Transformam, que é um canal de bênção, de transformação para outras mulheres, não só mulheres, mas relacionamento, né, o quanto nós tivemos respostas de relacionamentos restaurados, relacionamento conjugal, relacionamento com o Espírito Santo. Então, de uma certa forma, a nossa transformação e a nossa vida, ela pode ser um canal de bênção para outras pessoas. E por que não usar a nossa voz, usar os dons e talentos que Deus nos deu para alcançar outras vidas? Então, é esse o nosso desejo, não é um desejo só da Fran, é um desejo da Bia também, por isso que nós estamos aqui juntas. E existe um propósito muito grande quando eu falo das duas, né? Ontem eu estava lendo sobre Ruth, e é interessante porque ela segue a Noemi e ela num sinal de lealdade. E nós estamos aqui num sinal de lealdade uma com a outra, porque é um projeto muito desafiador. A gente sabe que todas as vezes que a gente tenta criar algo, a gente enfrenta alguns obstáculos, mas a gente sempre continua mantendo foco, persistência, porque ele acontece. E quando ele acontece, não sei te explicar a sensação, acho que a gente sai, tira os pés do chão e a gente vai para um outro lugar. Porque o que a gente vive, o que a gente ouve, o que a gente experimenta, principalmente em nós, não nas outras pessoas, quando a gente decide transformar vidas, na verdade, nós já fomos transformadas de alguma forma para impactar outras pessoas. Você não consegue transformar, você não consegue mudar ninguém sem que você mude a si mesmo. Então, esse projeto, que não é novo, já é bem antigo no nosso coração, ele amadureceu, ele ganhou força, ganhou experiência, ganhou maturidade, ganhou respeito, e agora nós estamos replicando isso para várias e várias pessoas. Fran, enquanto você falava, passou um filme aqui na minha cabeça, né, ao longo da nossa trajetória, o quanto nós nos desafiamos e isso gerou transformação em nós. Eu acredito que isso é tão forte na nossa relação e em tudo que a gente vive, que isso denominou até o nome do nosso projeto. Sim. Elas Transformam. Eu me lembro exatamente quando nós sentamos para falar, bom, a gente tem uma ideia e nós queremos ser abundante na vida das pessoas. Nós queremos que de nós saia conhecimento e saia uma influência que a gente possa ajudar outras pessoas. E eu lembro quando a gente fez essa reunião, enquanto você falava, eu estava me lembrando, quando a gente fez essa reunião e a gente pensou assim,
qual é o nome que fala muito sobre nós? E eu lembro que você me perguntou assim, Bianca, uma palavra. E eu lembro que eu tive um sonho, algo nesse sentido, eu não me recordo muito bem, mas tem uma palavra que define muito, eu acredito, a Franciele e a Bianca, é transformação. Desde que nós nos conectamos lá atrás, no passado, nós resolvemos ser transformada. Nós mudamos a nossa mente, mudamos a nossa forma de pensar, de agir. E é interessante que quando duas pessoas se unem com um propósito de se desenvolver, de se transformar, algo incrível acontece, não só para essas pessoas, mas para o ambiente. Então, ao longo desses anos que nós temos caminhado junto, né, em termos de desenvolvimento, em termos de treinamento e até mesmo em outras atividades que nós fazemos, essa transformação ela é real. Eu vejo para a Franciele uma mulher transformada todos os dias e eu vejo para a Bianca uma mulher transformada. E esse foi o princípio, né? Se nós podemos nos transformar uma outra, nessa parceria, nessa amizade, nesse companheirismo, nós podemos ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Me lembro exatamente uma vez que você disse o seguinte: mulheres têm o poder de ajeitar a coroa uma da outra. Você lembra disso? E isso ficou guardado no meu coração. Então, esse é um movimento que a gente nasceu há muito tempo, mas que começou há mais de um ano. E agora, como você falou, ele vem para um formato mais, podemos dizer, maior no sentido de abrangência. Sim. Então, daqui a pouco, nós não estamos mais falando dentro do ambiente corporativo ou no ambiente entre amigas, mas agora nós estamos num ambiente muito maior de transformação, que é contar e construir uma comunidade de pessoas que se transformam para que possa gerar transformação em outras pessoas e gerar transformação no meio. Isso é poderoso, não é? Eu acredito muito que as pessoas elas estão sedentas por mudança, por transformação, por ajuda. E nesse processo da Fran, como desenvolvimento de pessoas, enfim, é um desafio muito grande, porque hoje a gente vive uma geração que ela simplesmente está acomodada com o corpo, acomodada com a vida profissional, acomodada com a vida pessoal. E eu percebo muito que as pessoas, às vezes, elas não sabem o que caminho ela vai trilhar, para onde eu vou, o que eu devo seguir, o que eu devo fazer. E aí, em um mundo onde a internet deu voz para muitas pessoas, viver o processo para contar ele lá na frente, ele gera uma transformação na outra pessoa. Você não precisa me conhecer, você não precisa conhecer a Bia, mas tudo que a gente falar sobre a nossa história, você vai ver o preço do plantar e do colher. E hoje as pessoas não querem viver esse tempo do plantio, da colheita. Para estar aqui, nós nos transformamos todos os dias. 8 anos, 9 anos, eu acho, né? Eu nem me lembro quando nós tentamos para falar sobre isso e eu queria uma coisa, a Bia queria outra. Eu falei, não importa, vamos fazer, vamos colocar na rede social. Se você gosta de fazer isso, vamos fazer dessa forma. E de lá para cá, existiu uma transformação. Mas, mais do que isso, existiu uma coisa que é muito importante hoje que a gente não vê, que é a questão da lealdade. Eu não estou com você pelaquilo que você pode me dar, porque eu estive com você quando você não tinha nada. E eu continuo com você até hoje. E hoje as escolhas são, o que você pode me dar em troca? E eu fico com você se você tiver algo para me oferecer. Uma troca. E aí a gente sai muito do ser intencional para o ser interesseiro. E a maturidade também nos ensina, né? Fazer escolhas, escolher pessoas. Quem são as pessoas que vão estar na nossa vida, no nosso lado, participando do Elas? Porque a gente sabe que quando nós começamos esse movimento, tinham mais pessoas, às vezes, interesseiras naquele movimento do que intencionais. E hoje a gente consegue qualificar isso, a gente consegue medir isso. E eu acredito que tudo, né, como nós sabemos, o nosso posicionamento enquanto cristãos, nós sabemos que tudo tem um propósito de Deus. E Deus, ele abre as portas. E Deus traz as pessoas certas para estar nos lugares certos. Então, o Elas, ele vai contar com participações especiais, pessoas que têm o mesmo propósito, que têm a mesma visão, família, trabalho, pessoas que querem chegar, né, onde a gente
já chegou onde a gente se vê chegando também, porque eu acredito que a gente pode se inspirar, ser exemplo também e ter outras pessoas como exemplo, pessoas que fazem sentido para nós. Então, aqui é um momento onde, mais do que tudo, existe uma transformação acontecendo, existe uma palavra lançada, existe um poder sobre essa palavra também. Ela não foi escolhida por acaso. E você estava falando, e eu me lembro que quando nós sentamos para conversar, e eu falei, Bia, a gente precisa de um nome. E aí você falou assim, Fran, eu tenho um nome. Aí eu perguntei, qual o nome? E aí você falou, Elas. E aí eu falei, poxa, Bia, elas? Mas elas o quê? Aí você falou assim, eu vou te contar o motivo e eu vou te contar o significado. Eu sonhei com esse momento. Eu sonhei com essa palavra. Eu sonhei com elas. E você não sonhou por acaso. Já existia um tempo ali que nós estávamos planejando isso. Não por nós, porque a gente sabe que nada que nós fazemos é por nós. Mas porque para Ele nós vamos fazer. Por Ele nós vamos alcançar outras pessoas. Por Ele nós vamos restaurar. E é o que nós já estamos fazendo.